O tema de hoje é a multiplicação de pães e peixes, entendimento espiritual. O entendimento espiritual, ele faz toda a diferença na interpretação da palavra de Deus. Muitas pessoas se apegam ao literal e principalmente ao miraculoso, aquilo que chama atenção aos olhos da carne. Em 1 Coríntios 14, olha o que Paulo diz, a partir do verso 21. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para incrédulos, e sim para os que creem. Então, para quem crê, não deve se abster aos sinais e maravilhas. A gente vai ver Jesus andando sobre as águas aqui neste estudo. A gente vai ver a multiplicação de pães e peixes, a cura de 10 leprosos. E nem por isso nós devemos olhar para o milagre, mas devemos olhar para a profecia do milagre. Eis aí toda a diferença, porque a profecia é para os que creem, disse Paulo. Na passagem de Lucas 17, haviam 10 leprosos, e todos eles pediram com compaixão para ser curados. E Yeshua, Jesus, os curou. E saíram. Porém, tempos depois, apenas um voltou para agradecer. Os outros 9 não voltaram. É assim que acontece com boa parte das pessoas. Vão atrás do Evangelho, vão atrás de Yeshua, de Jesus, apenas para resolver os seus problemas pessoais, mas não para buscar a vida eterna. E esse que voltou, ele foi curado 2 vezes. Ele foi curado da lepra e foi curado da morte espiritual. Os outros 9 foram curados da lepra, mas iriam morrer do mesmo jeito. Ou estavam mortos espiritualmente do mesmo jeito, porque foram curados apenas exteriormente. Tem muito crente que bate no peito e diz assim: ah, Deus me abençoou, me curou da doença. Sim, Deus, por misericórdia e por bondade, pode abençoar e curar as pessoas. Mas a cura de uma doença, através de maneira miraculosa ou não implica necessariamente que a nossa alma e o nosso espírito esteja salvo. Há uma diferença muito grande entre uma coisa e outra coisa. E nesta passagem de Lucas 17, Jesus e Yeshua foi interrogado pelos fariseus, a partir do verso 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então perceba que há 2 realidades. A primeira individual e a segunda coletiva. A individual, o reino de Deus é instantâneo. Ele vem a partir do momento em que nós entregamos o nosso coração a Deus e seguimos os caminhos do Eterno, através do Filho Yeshua. Então, o reino já veio. O reino não precisa vir. Contudo, o cumprimento coletivo, a ceifa, só se dará 3 dias depois da vinda de Yeshua. Então há essa confusão, né, de interpretações.
e cabe a nós saber discernir. Então vamos entrar, propriamente dito, no estudo da multiplicação de pães e peixes. Mas eu pediria que todos prestassem atenção primeiro na narrativa que eu vou fazer, para que depois eu vou explicar os pontos. E vocês vão ver quão profundo é aquilo que Yeshua queria ensinar em forma de profecia, e não ficar preso ao milagre em si. Yeshua sabia muito bem que a grande maioria das pessoas que iam atrás dele ali estavam interessados na multiplicação de pães e peixes. Estavam interessados no milagre, estavam interessados na cura física. Mas quantos ali estavam interessados no alimento espiritual? Quantos ali estavam interessados na cura espiritual? Em ter a vida eterna. Então eu vou começar a ler no Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 15. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto, e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, compre para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dar-lhes vós mesmo de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Guardem bem, 5 pães e 2 peixes. Tudo tem significado. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes. Erguendo os olhos aos céus, abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e este às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. 12. Presta atenção no 12. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens. 5.000 homens. Também um número importante, além de mulheres e crianças. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritavam. Percebe Yeshua andando sobre o mar? Também guardem esse ponto. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Responderam-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Guarde isso, Pedro andando sobre as águas. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Então, estando já no outro lado, chegaram na terra em Genezaré. Reconhecendo-os os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos, e lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla de sua veste. E todos que os tocaram ficaram sãos. Mas não parou aí, nós temos a segunda multiplicação que está alguns versos à frente. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 15, a partir do verso 32.
E chamando Jesus seus discípulos, disse: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias, preste atenção, 3 dias, que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar-se tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Prestem atenção: 7 e alguns peixinhos. Sendo que no Evangelho de Marcos, esta mesma narrativa não é citada os peixinhos, mas apenas 7 pães. Então guarde 7 pães. Verso 35 do capítulo 15 de Mateus. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos, a estes, ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou recolheram 7 cestos cheios. Guardem bem, 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens. 4.000 homens. Guardem isso. Tudo tem significado espiritual. Além de mulheres e crianças. Em seguida vem a narrativa de Mateus 16. Olha só. Já vou entrar na explicação. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhe respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram de levar pão. Olha aí. E Jesus lhe disse: vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Repare aí, esqueceram de levar pão, e Yeshua disse para tomar cuidado com o fermento dos escribas e fariseus, dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo Jesus, disse: olha, Jesus só falava espiritualmente. Preste atenção. Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre não terdes pão? Não compreendeis ainda, olha o que ele está falando, hein? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomaste? Olha só, ele pediu para prestar atenção naqueles números que eu disse anteriormente. Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Olha aí. Como não compreendeis que não vos falei a respeito... Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? Yeshua não está falando de pão literal. Percebem? Olha só como os olhos espirituais têm que estar abertos. E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não dissera que se cautelasse do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Olha a sequência dos fatos, hein? Como eu disse no início desse estudo. E eles responderam: uns diz João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Bem, agora que eu terminei a leitura, vou começar a explicação. Mas antes, só mais um texto para que eu possa embasar a minha explicação. Como eu disse, a multiplicação de pães e peixes, entendimento espiritual. Marcos 8, a partir do verso 14, tem a mesma narrativa, mas eu vou ler só o finalzinho da segunda multiplicação para que os irmãos entendam aonde eu quero chegar. Marcos 8, a partir do verso 14, diz: Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Olha que interessante, um só. Preste atenção nesse número. Preveniu-os Jesus dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si, e que não temos pão. É que não temos pão. Jesus, percebendo-o, lhes perguntou: Por que discorreis sobre não terdes pão? Ainda não considerardes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Por que Yeshua disse que eles tinham o coração endurecido? Porque eles estavam enxergando o literal e não o espiritual. Olha só. Vou continuar lendo. Tende olhos e não enxergam, não vedes? Olha só. Eles não estavam enxergando? Claro que sim. Mas eles não estavam vendo o espiritual. Tendes ouvidos e não ouvis? Olha só. Não vos lembrais de que quando parti os 5 pães para 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quanto parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: Não compreendestes ainda? Olha só, Jesus e Yeshua não falava literal, mas espiritual. Sempre sua mensagem foi espiritual. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vê alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejam os homens, porque como árvores os vejo andando. Aí eu pergunto para os irmãos: será que o cego não tinha fé suficiente? Será que Jesus e Yeshua não tinha sabedoria suficiente para curar e poder suficiente para curar aquele cego? Claro que Yeshua tinha. Claro que o cego também tinha a sua fé. Mas por que, então, este homem, ao abrir os olhos, viu homens como árvores? Porque Yeshua primeiro restaurou e curou a visão espiritual do cego. Porque em toda a Escritura a gente vê homens comparado como árvores. Somente quem entende espiritualmente sabe disso. O homem carnal, literal, não consegue entender essas coisas. Que nas Escrituras existem dezenas, centenas de símbolos espirituais espalhados por toda a Escritura e que os homens carnais não dão valor, porque leem a Bíblia de forma literal. Leem a Bíblia de olhos olhando para o milagre, olhando para o extraordinário. Ou seja, a Bíblia não foi feita para descrentes que vão atrás de sinais e maravilhas na Escritura. Mas o verdadeiro crente vai na Escritura não preocupado com os sinais, abriu o mar, fez chover chuva de pedra, etc. Multiplicação de pães e peixes. Mas o verdadeiro crente está preocupado na profecia. Aí está o segredo.
Então, novamente, verso 25, Jesus novamente lhe pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. O que é distinguir? Saber o que é homem, saber o que é árvore. Então, primeiro Yeshua curou a visão espiritual para depois curar a visão carnal. E o cego, que já não era mais cego, passou a distinguir entre o espiritual e o carnal, literal. E na continuação de Marcos capítulo 8, Yeshua vai perguntar a seus discípulos, logo depois desse evento, quem dizem que ele era? Percebem? E aí que Pedro disse, tu és o Cristo. Por isso é que Yeshua disse para Pedro que não foi a carne e o sangue, não foi os olhos carnais que revelaram, mas foi a visão espiritual. Estão entendendo agora, irmãos? Então vamos agora entrar na multiplicação propriamente dita, a explicação espiritual. A primeira multiplicação foram 5 pães e 2 peixes. 2 peixes, as 2 testemunhas, Efraim e Judá. Judeus e gentios, espiritualmente, hein? Não devemos literalizar, lembra? Espiritualizar. E havia 5 pães. Por que 5 pães? 5 representa Pentecostes, o batismo do Espírito Santo. Por isso é que Yeshua pegou 5 pães, alimento espiritual. O que é o Pentecostes? É essa unção que esses 2 peixes recebem. E é por isso que esse alimento espiritual, quando foi repartido para aquela multidão, o que sobrou ainda dava 12 cestos cheios, 12 tribos. Ainda tinha alimento para as tribos, mesmo alimentando quanto? 5.000 homens. 5.000 homens, não falei de Pentecostes? Então a primeira multiplicação de pães e peixes se deu em Pentecostes, no dia 50, depois da morte de Yeshua na cruz, aonde essas 2 testemunhas, nessas 12 tribos, alimentaram 5.000 homens. E nós vemos na sequência Yeshua, Jesus, andando sobre o mar, andando sobre as nações. E Pedro pediu para andar sobre as águas, para ter domínio sobre as águas, para andar sobre as nações. Lembra de Pedro que recebeu as chaves da igreja? Então Pedro começou a andar sobre as águas, mas por causa do vento que era contrário à resistência das nações, à resistência dos inimigos, ele teve medo e começou a afundar. E aí Yeshua o pegou pela mão e eu disse, por que não tendes fé? Porque tua fé é pouca. Por que duvidaste? E então cessou o vento. Percebem o entendimento espiritual? A segunda multiplicação de pães e peixes, repararam que eram outros números? Quantos pães eram? 7. E alguns peixinhos. Por que 7 pães? Porque agora, através dessa chave que foi entregue a Pedro, são 7 igrejas. Não são 7 igrejas descritas lá em Apocalipse? E quando esses pães que Yeshua pegou, esses 7 pães, abençoou, deu graças e deu a seus discípulos, quantas pessoas
foram alimentadas? 4.000. E encheram o que sobrou 7 cestos cheios. O que significa 7 cestos cheios? As 7 igrejas ainda tinham 7 cestos cheios de alimento para ser distribuído. E esses 4.000, o que significa? Por que só 4.000? E antes não era 5.000? Por que agora é 4.000? Porque agora também a simbologia era outra. De 12 tribos para 7 igrejas. Não que Yeshua está mudando o seu povo. Não, o povo é o mesmo. Acontece que ele está usando uma forma didática de ensinar, mostrando que todo o Antigo Testamento está ligado ao Novo e todo o Novo está ligado ao Velho. Então, por que 4.000? A gente só passa a entender esses 4.000 quando a gente entende a terça parte da terra. Muita gente não entende Apocalipse ao ver as trombetas, ao ver as taças que caíram na terça parte, porque não entendem quem é dividido e por que é dividido em 3 partes. Então por isso foi 4.000 foram alimentados. 4 vezes 3 é igual a 12.000. Por que não deu 12.000? E sim 4.000? A gente tem um texto aqui em Zacarias, no capítulo 13, verso 8. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é o meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Então percebe que 1/3, 4.000, é que foram alimentados. Esses que foram alimentados são os que passarão pelo fogo e serão purificados. Os outros 2/3 serão eliminados do meio do povo, né? Isso aí já é uma outra história. O que acontecerá com eles? Choro e ranger de dentes, trevas exteriores, a prisão, enfim. Como eu disse, é uma outra história. Mas por hora vou me deter nesses 4.000. Quem também não conhece o texto de Ezequiel capítulo 5, onde Deus manda o profeta repartir a sua barba em 3 partes. Então é por isso que Apocalipse fala de terça parte da terra, terça parte do mar. Então quem será dividido em 3 partes? A cidade de Jerusalém, a prostituta de Apocalipse 17. Nossa, mas a cidade santa é a prostituta? É. Basta ler o livro de Ezequiel, basta ler vários profetas, que nós chegaremos à conclusão de que a que mata os profetas é Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu quis ajuntar debaixo das asas. Lembra? E é por isso que Apocalipse 8:7 fala que a primeira trombeta houve mistura de saraiva com fogo e com sangue, e foram atirados à terra, a Jerusalém, a terra, e foi queimada a terça parte da terra e das árvores, e também a toda a erva verde. Quem tem olhos espirituais sabe que erva verde, árvores, são pessoas. E que a terça parte são esses 4.000 homens. Temos por outro lado Apocalipse 12, onde fala que a cauda do dragão arrastou 1/3 das estrelas. Quantas estrelas tinham? 12. Foram arrastadas terça parte delas. 4. Foram arrastadas
por causa que é um falso profeta, que ensina mentira. Isaías 9 nos diz isso. Então é por isso que Yeshua fala para acautelar-vos do fermento dos escribas e fariseus. O fermento é o que leveda a massa. O fermento é que faz com que estrague o pão. O pão não fica puro sem fermento. Por isso é que no livro da lei diz, na festa de pães ázimos, o seguinte: Êxodo 12, verso 15: 7 dias comereis pães ázimos, sem fermento. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Percebem? Porque Yeshua disse para tomar cuidado com o fermento. Porque tem que permanecer santo os 7 dias. Entendimento espiritual. Mais um ponto que podemos dar da segunda multiplicação de pães e peixes é que eram 7 pães. Eu tinha dito 7 igrejas, mas também pode ser usado 7 dias da criação. Por isso é que eu citei o texto de Êxodo 12, onde deveria 7 dias comer pão sem fermento, pão asmo, né? Então, é por isso é que na oração do Pai Nosso, dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Entendeu? Então, só que esse dia, para Deus, é como se fosse 1000 anos para os homens. Então, para os homens, dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Esses 7 pães que foram distribuídos nos 7 dias, da onde se tirou 1/3. Os 4.000 homens que comeram e se alimentaram, né, simbolicamente. Que é o que irá ocorrer na separação do joio e do trigo, no tempo do fim, no dia da grande colheita. Não pense que hoje não tem fermento de fariseu e de escriba. Não temos fariseu e escriba vestido com aquelas roupas talares de antigamente, mas nós vemos hoje escribas e fariseus vestidos de terno e gravata, ou mesmo de quipá, de talite. Então, não se deixe enganar por religião, nem judaísmo, nem cristianismo. Muitas doutrinas, muitos dogmas têm sido ensinadas, estão fermentando o verdadeiro alimento. O verdadeiro alimento que liberta, o verdadeiro alimento que restaura a nossa alma. Então, muito cuidado com dogmas, muito cuidado com religiões, muito cuidado com aqueles que dizem que Cristo está ali, que Yeshua está acolá. Então, por que a segunda multiplicação foi 3 dias depois? Por que em Mateus 15, na segunda multiplicação de pães e peixes, Yeshua disse que tinha compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tem o que comer? É como eu disse que a primeira multiplicação de pães e peixes se deu em Pentecostes. E a segunda multiplicação de pães e peixes? É após Pentecostes, até o final do 3º dia, que é onde se consumará a colheita da terra, do trigo e do joio, aonde a Nova Jerusalém será tomada em 3 partes, em que apenas 4.000 serão alimentadas. Os outros 2/3 ficarão de fora. Oséias capítulo 6, a partir do verso 1 diz:
Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. E ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Percebem as 2 casas aí? Os 2 peixes? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Então, depois de 3 dias, a segunda grande multiplicação, os 4.000 que serão alimentados. E voltando para o texto lá de Zacarias 13, onde fala de 2/3 serão eliminados e a terceira parte restará nela, o remanescente, é ao mesmo tempo o remanescente e ao mesmo tempo todo Israel será salvo, né? Todo Israel remanescente, né? É isso que devemos entender. Logo em seguida desse texto, Zacarias 14, né? Lembre-se de que antigamente não havia separação de capítulos nem de versos. Isso foi feito pelos pais das igrejas, né? Pela religião constituída após a morte de Yeshua. Religião. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Dia do Senhor, dividido em 3 partes. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. A cidade será tomada e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, e outra metade para o sul. Monte, reino de Deus, metade para o norte, reino do norte, Efraim. Metade para o sul, reino do sul, Judá. Engraçado é que o Monte das Oliveiras vai ser fendido em 2. E se vocês pegarem Apocalipse, verá que a prostituta, a cidade prostituta, será dividida em 3 partes. E que esse dia do Senhor começou quando? Quando Yeshua estava no Monte das Oliveiras, momentos antes de ser crucificado. Momentos antes em que os 2 reinos do norte e do sul sairiam para os 4 cantos da terra, atrás desses 4.000 homens que serão alimentados durante esses 3 dias finais. Espero que os irmãos tenham entendido o entendimento espiritual deste estudo. Um abraço a todos e Shalom, Shalom.